O incendiário é o agente que provoca o incêndio. O traficante é o agente que provoca o tráfico. Todas estas barbáries, todas estas desgraças. Meus caros, sobre o naufrágio daquele navio, que era um navio de pesca, originalmente carregado de imigrantes, ninguém sabe quantos, fala-se em 700, mas eu receio que sejam bastante mais, já vos vou explicar porquê, que naufragou no Mediterrâneo, ao largo da costa da Grécia, e dos passageiros foram resgatados apenas 104 com vida, 89 sem vida, mas faltam muitas centenas que provavelmente nunca aparecerão. O que é que terá motivado, em primeiro lugar, este naufrágio, o naufrágio deste navio, e depois quais as consequências políticas a retirar desta grande tragédia que pode ter levado à morte mais de 500 pessoas, bastante mais do que isso. Ora, uma imagem recolhida pela Marinha Grega mostra o navio que estão a ver aqui ao meu lado, completamente repleto de passageiros, ao nível do convés, cá em cima e até mais acima, sobre a própria cabine do comando. Eu consegui contar, na popa do navio, na parte de trás, cerca de 100 pessoas, aumentei a imagem e dá uma estimativa, embora há ali uma parte na sombra, a parte da frente, mas uma estimativa feita assim, por alto, dá-me cerca de 100 pessoas só na popa. Extrapolando essa área para o resto do navio, facilmente encontramos mais de 200 na proa, mais de 100 de cada lado do navio e outras 200 cá atrás. Portanto, estamos a falar de pelo menos 700 pessoas que se veem. Mas isto é o que se vê, porque dentro do navio é um navio de pesca, é uma traineira provavelmente, pois lá dentro há porões para se armazenar o peixe, o pescado que se vai pescando. Portanto, nós podemos fazer uma estimativa de que dentro do navio haverá pelo menos metade das pessoas que estão cá fora. E isso projeta os números para mais de 1000. Eu penso que a guarda costeira grega não terá pensado nesta possibilidade de lá dentro estar aquilo também tudo cheio de gente, passageiros. Porque eu não acredito que desperdiçassem todo aquele volume lá dentro, quando cá fora eles estão todos ali encostados, agarrados uns aos outros. Portanto, de certeza absoluta que lá dentro também estariam centenas de pessoas. Ora, e é esta sobrelotação que leva ao naufrágio daquele navio. Eu explico. O fenómeno de adernamento ou adornamento, que foi de certeza o que aconteceu. Com tanta gente cá em cima no convés, o que aconteceu foi que o centro de massa do navio subiu relativamente ao centro de impulsão da água. Ou seja, um navio navega, flutua, porque desloca mais água em termos de peso do que aquele que ele tem. O navio ocupa muito volume, mas é oco por dentro. Portanto, a sua densidade, no fim, acaba por ser menor que a da água. A água sustenta-o, portanto, a força exercida de baixo para cima, uma força de reação, uma força newtoniana, chama-se impulsão. E esta força sustém o navio, não o deixa afundar. Só que essa força não é suficiente para garantir a estabilidade do navio em movimento. Uma vaga mais alterosa, uma rajada de vento, podem fazer adornar o navio para um dos lados. A arquitetura do navio e, sobretudo, a do casco, ela está desenhada para que, nestes casos de adornamento, o navio retome a sua posição vertical de imediato e automaticamente, pois o centro de gravidade do navio, que é o ponto imaginário onde se concentrariam todos os pesos do navio, a totalidade do peso do navio, fazendo força no sentido descendente, automaticamente equilibraria sempre o navio quando ele adorna para estibordo, para a direita, ou para bombordo, para a esquerda, de quem está dentro do navio, a olhar para a proa. Mas isto para o caso normal de um navio ter uma carga bem distribuída
e uma carga normal que não ultrapasse os limites da própria sustentabilidade do navio, mas até mais do que isso, a carga tem que estar realmente bem distribuída dentro do navio, de maneira que não desloque o seu centro de gravidade do sistema nem para a esquerda nem para a direita. Ele tem que estar na vertical. Mas há ainda uma outra condição física que tem que se respeitar para se garantir a verticalidade, a posição de aprumo do navio, que é a seguinte: o centro de gravidade do navio tem que estar mais abaixo do que o centro de impulsão da água. Quer dizer, isto já são definições da física, mas para os meus espectadores terem uma ideia, o peso do navio está concentrado num ponto imaginário, teoricamente, num ponto. Esse ponto tem que estar mais abaixo do que o outro ponto, que também é teórico, que representa o total da força de impulsão da água no sentido contrário, no sentido ascendente. Esse ponto, que representa a força de impulsão da água que sustenta o navio, tem que estar acima do centro de massa ou do centro de gravidade do navio. Porque, caso contrário, se eles adornar para um lado, depois não consegue ter a possibilidade, a capacidade de retomar a verticalidade ou aprumo do navio. Se o centro de gravidade estiver ao nível do centro de impulsão, o navio não afunda, a flutuabilidade é garantida, mas se adornar para um lado, perde a capacidade de voltar a atingir a posição normal. Ou seja, lembram-se do Costa Concórdia, por exemplo, as últimas imagens, adornou para um dos lados e assim continuou até que finalmente encalhou. Portanto, o navio vai flutuando ainda, mas inclinado. É óbvio que, neste pequeno barco, ao inclinar-se para um lado, as pessoas vão a correr a esse mesmo lado, por força da gravidade, não é? E o outro lado fica sem gente. Quer dizer que o peso das pessoas que se deslocam naquele sentido, por força da gravidade, vai ajudar ainda mais a que o navio se incline ainda mais para esse lado. E no outro lado haja menos gente para contrabalançar. Quer dizer que o navio vai acabar por adornar totalmente e deita-se sobre a água, por assim dizer. A água acaba depois por entrar e o navio afunda. Foi de certeza isto que aconteceu, porque aquelas centenas ou se calhar mais de 1000 pessoas que estão no convés fizeram com que o centro de gravidade do navio subisse até próximo, ou se calhar até ultrapassou, próximo do centro de impulsão da água. O que dita imediatamente a instabilidade total do sistema. Em qualquer navio, a carga tem que estar bem acondicionada nos porões e o mais fundo possível. Quanto mais fundo, mais a estabilidade do navio é garantida. Se a carga começa a subir dentro da estrutura do navio, que foi o caso que aconteceu com as pessoas todas cá em cima no convés, então isso provoca uma instabilidade brutal. Qualquer vaga mais forte, qualquer rajada de vento ou qualquer curva mais apertada, por exemplo, podem provocar de imediato a instabilidade do navio. E foi, portanto, isso, na minha opinião, o que aconteceu. É impossível um navio com tanta gente cá em cima, vários metros acima da linha d'água, criando forças descompensantes de instabilidade, binários que descompensam a verticalidade. Bom, se navegam num rio e sem vento, em princípio não há problema, mas no mar, com vagas que podem vir bastante fortes, com rajadas que podem aparecer do nada e que apanham o navio de lado, uma distribuição destas de carga é fatal. Um segundo aspecto é que este navio foi fotografado. Por isso o vemos aqui atrás de mim. Ele foi fotografado pela Guarda Costeira grega. Viram as condições em que aquele navio estava a navegar. Com aquelas pessoas todas no convés, àquela altitude acima da linha da água. Os técnicos viram aquilo que eu também vi, a instabilidade a que aquele navio estava sujeito. E não fizeram nada. É claro, ninguém imaginaria que o navio iria naufragar, mas o risco era muito elevado. Basta ver esta imagem, com centenas de pessoas no convés, para perceber. Qualquer marinheiro percebe isto, que aquilo é completamente instável. A Guarda Costeira o que tinha que fazer era obrigar o navio a dar meia volta, a voltar para trás, a não ser
a não ser que o navio já estivesse muito próximo da costa da Grécia, portanto do destino. Aí, nesse caso, o que havia a fazer era acompanhar o navio até à costa e depois tratar dos procedimentos legais lá relativamente àquela gente toda, é claro, para que não deixassem que ninguém morresse, não é? Ora, isso não foi feito. A Marinha Grega teve aqui um grave lapso. E por último, isto é como os incêndios. Há incêndios porque ninguém limpa as matas. Há incêndios porque os eucaliptos deitam fogo a si próprios de madrugada. Há incêndios porque, caso das alterações climáticas. Não. Há incêndios porque alguém ateia o fogo. Eu estive em Ibiza há uns anos, 2000 e pouco, não havia bombeiros voluntários em Ibiza. E quem conhece a ilha sabe que aquilo é só pinheiros. As residências de luxo estão dentro das florestas, rodeadas de pinheiros. Não havia corpo de bombeiros. Depois, mais tarde, houve um grande incêndio ateado por imigrantes, há coisa de 15 anos talvez, e a partir daí passou a haver corpo de bombeiros em Ibiza. Imaginem, não havia bombeiros em Ibiza, que é uma floresta só. Porquê? Porque não era preciso. Nunca ninguém se tinha lembrado de atear fogo às florestas de Ibiza. Até aquele dia, até aquele ano. Aqui é exatamente a mesma coisa. Eu vejo toda a gente a culpar a Marinha, a culpar os governos, as políticas de acolhimento de imigrantes, porque os imigrantes, coitadinhos, embora clandestinos, não se podem deixar morrer no mar, isso é verdade. Mas vamos então ao fundo do problema, ao início da história. Tal como nos incêndios. Quem os pega são os incendiários. Aqui também, quem leva esta gente toda para o alto mar são os traficantes de carne humana. São os traficantes de pessoas, seres humanos, que recebem milhares de euros por cada um. Eu quero dizer-vos que esta gente paga no mínimo 2.000 euros para atravessar o Mediterrâneo. 2.000. A maioria dos portugueses não tem esse dinheiro na conta bancária. A maioria dos portugueses pobres não conseguiriam ser refugiados de Portugal para mais país nenhum, para Marrocos, por exemplo. Não conseguiriam, não tinham dinheiro para isso. Portanto, não conseguiríamos fazer o que estes imigrantes fazem. Então, onde tem que se atuar é nestas redes de imigração clandestina, nestes traficantes de seres humanos que enxameiam o Mediterrâneo, muitas vezes em conluio com algumas ONGs, organizações não governamentais, que esperam em sítios determinados pelos barcos que trazem os imigrantes até aquele ponto. E depois ali recolhem-nos e levam-nos para as costas dos vários países da Europa. Especialmente Grécia, Itália, Espanha. Para Portugal não, que já é longe. Este é o problema. Combater pelo menos estas redes de tráfego ilegal de seres humanos. E contra isto vê-se muito pouca gente falar. Coitadinhos dos imigrantes, sim senhora, coitadinhos das pessoas que vão morrer no mar, e os governos são os mauzões, os governos da Grécia, de Itália, são os bandidos, porque deixam-nos morrer, coitadinhos. Não, aqui ninguém os deixa morrer. É impossível saber quantos barcos de borracha aparecem por dia no meio do nada, no meio do mar. Os radares não os apanham. Agora sim, estes grandes navios, eles são captados pelo radar. Só que como é que eles fazem? Cá para mim, aquele navio nunca foi destinado a atracar em lado nenhum. Pois bem, sabia que mal chegasse o porto que escolhesse, obviamente estavam lá as autoridades à espera dele, não é? Portanto, este é um navio que está preparado e combinada a rota para que depois os imigrantes que o enxameiam fossem largados num determinado ponto no alto mar, num ponto determinado, à espera de um dos outros navios dessas ONGs que os recolhem, e esses sim depois os levam para a Itália, para a Grécia, para a Espanha, armando-se em super-heróis, em salvadores de milhares de pessoas. Não estão a salvar a vida de ninguém. Estão exatamente a pô-las em risco, e como aconteceu neste caso. É verdade que esta gente morreu toda. Estas ONGs o que estão a fazer é incentivar, é contribuir para o tráfico de escravos, para o tráfico de seres humanos, fazendo a segunda parte da viagem. Recebem-nos no alto mar e levam-nos depois para as costas de Itália. E depois a Itália tem que receber, por uma questão humanitária, claro. E a Grécia tem que receber, pela mesma questão. E Espanha tem que receber, infelizmente ainda não chegaram a Portugal, que é muito longe, só cá chegam com balsas de borracha e veem que não vale a pena. São essas ONGs as responsáveis, em conluio com os traficantes de seres humanos, de fazerem chegar estes milhares e milhares de
pessoas, cada uma delas pagando também milhares de euros para conseguirem chegar à Europa, a uma terra que lhes garanta um futuro melhor. Portanto, meus caros, tal como nos incêndios, temos que olhar para o foco, para o agente provocador. E o agente que provoca esta desgraça são os traficantes de carne humana, os traficantes de seres humanos, e nos incêndios são os incendiários. Não adianta limpar matas nenhumas, nem terrenos nenhuns, se o incendiário chegar lá e lembra-se de colocar o fogo. Há sempre um terreno que falta limpar, há sempre uma floresta que falta cuidar e o fogo não quer saber disso para nada. O incendiário é o agente que provoca o incêndio. O traficante é o agente que provoca o tráfico. Todas estas barbáries, todas estas desgraças. Aqui fica a minha visão sobre isto. Muito obrigado.